agora como pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro. Foi prefeito de Cachoeiro por 2 mandatos, se elegeu, depois se reelegeu. Foi deputado estadual, atualmente é secretário do governo de Renato Casagrande, subsecretário de Trabalho, Emprego e Renda. Tá certo isso? É isso mesmo? Certo. Tudo bem? Honra receber você aqui. Tudo bem, Parrado. Bem, um abraço para prazer. você, bom dia, muito bom estar de volta aqui, falando contigo e com seus ouvintes e telespectadores. Bom demais ter você aqui. Eu falei aqui um pouquinho antes que perguntei assim, a auxiliadora liberou para você ser candidato? Então a auxiliadora liberou, porque a primeira coisa que o camarada quando quer ser candidato a prefeito tem que pedir a esposa, né? Porque a esposa vai junto. É muito importante que a família, né, tenha, no mínimo, a compreensão desse processo. A auxiliadora foi sempre uma grande parceira comigo nesse processo todos, né? Hoje ela está desenvolvendo uma atividade profissional, então não tem mais tanto tempo quanto no passado, mas está tudo de boa, a gente conversou e vamos tocar. Aí eu não posso te fazer essa pergunta se você é candidato, porque isso só depois do processo, depois das convenções, depois da homologação da sua candidatura e tal. Mas eu posso te perguntar assim, posso te tratar como pré-candidato a prefeito de Cachoeiro? Pode sim, Parraro. Nós já temos isso. A legislação eleitoral, né, inclusive, ela já determina que daqui a algum tempo, no início de abril, nós vamos começar o processo de pré-campanha. Então, nós já estamos fazendo todos os processos. Por exemplo... O TSE vai discutir hoje essa questão, o que pode e o que não pode na pré-campanha. Isso, né? Exatamente. Se não terminar o debate hoje, termina quinta-feira. Exatamente, mas assim, o período de pré-campanha está estabelecido, então a gente... Inclusive, na próxima sexta-feira, eu vou realizar um evento aqui, a federação, né? Não é só mais o meu partido, mas uma federação composta por 3 partidos, o PT, o PCdoB e o PV. Nós vamos fazer um evento com a presença de muitas lideranças desses partidos. Estarão aqui o senador Contarato, o deputado estadual João Coser, o deputado federal Helder Salomão, a deputada federal Jaque Rocha. Nós estamos buscando trazer o Dr. Nésio, que até a semana passada foi secretário nacional do Ministério da Saúde, e vamos fazer um evento de pré-lançamento da nossa candidatura aqui em Cachoeiro a prefeito para começar a debater com as lideranças políticas, mas acima de tudo com a sociedade, um projeto para a gente tocar em Cachoeiro nos próximos 4 anos a partir de 2025. Todo mundo compreende que você fez um bom governo. Você fez umas obras aí com muita coragem, tem muita coisa sua aí. Onde você vai em Cachoeiro tem obra sua. As pessoas razoavelmente alfabetizadas sabem do trabalho que você fez à frente da prefeitura. Mas também você, e na política tem isso, você foi atacado em muitos momentos, sofreu muito, porque de maneira muito desleal você foi atacado quando você foi prefeito. Houve uma maldade muito grande com você, inclusive saindo até da esfera pública, do homem público, do prefeito e indo para o campo pessoal. Verdade. E você quer ser prefeito? Depois de tudo isso, Então, porque você sofreu, a auxiliadora sofreu, seus filhos sofreram demais, sua mãe sofreu muito, sua mãe foi talvez a que mais sofreu, né? Com aquilo tudo que você passou, porque isso atinge todo mundo. Mas você ainda quer ser prefeito? Quero sim, eu tenho isso muito consciente, porque apesar de todo esse contexto de dificuldades, e aí é bom que o seu telespectador, o seu ouvinte... vou recuperar um pouco aqui, né? Sim, sim. Eu faço parte de um projeto que começou a ser vilipendiado, discutido, tentaram desmontar a trajetória de caminhada do Partido dos Trabalhadores e suas lideranças desde 2013. Então, assim, logo que eu saí da reeleição, em 2012, começaram aqueles processos, né, de junho, aquelas mobilizações de rua, e ali começou todo o processo que desencadeou no impeachment de uma presidenta eleita legalmente. E aí a gente pode dizer o seguinte, você pode gostar ou não do PT, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar, de votar ou não votar na determinada sigla, mas o que a gente precisa compreender que aquele processo nascia ali com o objetivo de
de acabar mesmo com o PT, Isso. né? E aí envolvendo vários setores da Sim, sociedade. exatamente. Não é isso? Exatamente. E você estava dentro desse trem. Então, eu estava dentro desse contexto, prefeito, iniciando o segundo mandato, com tantos desafios, de fato, para a minha vida pessoal e dos que estavam em torno de mim, foi de fato um momento muito difícil. Mas eu enfrentei isso com toda a coragem e com a consciência muito tranquila daquilo que eu estava fazendo aqui em Cachoeiro e também com a consciência muito tranquila do ponto de vista daquilo que estava acontecendo, que era um processo político de tentar destruir um projeto que já vinha, né, no seu terceiro, estava no quarto mandato de um presidente da República, 2 do presidente Lula, 1 da presidenta Dilma, que tinha acabado de ser reeleito, então esse processo ele vinha em crescente. Sim. E os adversários políticos tentaram destruir esse processo, inclusive com a prisão do presidente Lula, que depois veio e voltou e ganhou a eleição agora. Mas por que eu quero ser prefeito de novo, Parrara? Porque ainda que tivéssemos passado por tudo isso, no meu segundo mandato, eu fiz o melhor desempenho do que o primeiro, porque eu estava com as coisas todas encaminhadas. Então, apesar dos ataques, nós evoluímos muito e conseguimos concluir muitas unidades de saúde nas comunidades de periferia e rurais de Cachoeiro. Nós conseguimos inaugurar várias escolas, inclusive as supercreches, 3 supercreches, o Minha Casa Minha Vida. Assim, a geração de empregos em Cachoeiro e no Brasil estava muito boa. Então, isso tudo me fez finalizar o meu governo, apesar de todos esses ataques na política, com influência muito no pessoal, mas eu consegui terminar o meu mandato de maneira muito vitoriosa, com muitas ações para a sociedade cachoeirense. E aí, assim, passaram-se todos esse tempo, né? A cidade escolheu um outro prefeito, o prefeito Vitor, que governa essa cidade, já também como eu, por 2 mandatos, e veio a oportunidade do presidente Lula ser eleito novamente presidente da República. Então, eu já te disse aqui, que se não tivesse esse cenário nacional com o presidente Lula, com o governador Casagrande, né, desenvolvendo todas as ações que ele está desenvolvendo no Espírito Santo, certamente eu iria repensar. Mas eu acredito que a minha posição política, a minha militância histórica, a forma como eu entrei na política, a forma como eu tive mandatos, hoje me colocam na condição de que este momento é o momento de eu voltar. Essa resposta sua ela vem da pergunta que fiz. Diante de tudo aquilo que você passou, se você queria ser prefeito, você disse que sim. Aí a pergunta que eu faço, por quê? Para quê? Então, exatamente isso que eu ia dizer. Com todo esse contexto, com o governo federal, né, liderado pelo presidente Lula, que com ele, inclusive no passado, a gente fez muitas coisas, já fez muitas coisas para o Cachoeiro, e tendo o governador Casagrande, eu lá na equipe junto com ele, eu acredito que Cachoeiro precisa de um prefeito com o meu perfil, porque Cachoeiro precisa de ter apoio estadual e federal, já que nós temos pouquíssima capacidade de fazer investimento com recurso próprio. Então, eu quero ser prefeito para poder continuar a parceria com o governador Casagrande e trazer de volta o governo federal para ajudar nos projetos aqui de Cachoeiro. Semana passada eu falava aqui no programa que a gente precisa, o Brasil precisa aprender a deixar prefeito ser prefeito, o juiz ser juiz, o vereador ser vereador, né, o jornalista ser jornalista, e cada qual cumprir seu papel na sociedade. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas, sem concorrer, querem ser prefeito, quer ser juiz, né? O cidadão quer ser juiz, ele nem direito ele fez, mas ele acha que é ele que sabe. Nós estamos vivendo um momento e o Vitor vai entregar uma cidade, falava com o Jati tempo atrás, o Vitor vai entregar uma cidade com grandes obras, né? Tudo isso que a gente está vivendo, transtorno, se eu fosse prefeito, eu faria de um outro jeito, faria as mesmas obras, mas de um outro jeito, sem prejudicar, sem ficar tanto tempo naquela rua para não prejudicar mas a gente precisa reconhecer que é uma grande obra. E aí o próximo prefeito tem que estar pensando em outras coisas, porque essas grandes obras ele está fazendo. E o que você pensa depois, então, do Vitor? Olha só, Parrara, primeiro eu quero comentar essa questão, porque nas vezes que eu vim aqui, desde que essa obra começou em janeiro do ano passado,
a gente sempre comentou sobre isso. É uma obra super importante. Esta obra que está sendo feita aqui, da Nova Brasília até aqui na Beira Rio. Ela é uma obra super importante, ela tem financiamento estadual, o município não tem capacidade para fazer um investimento deste porte. É uma obra de engenharia magnífica. O problema é que a gestão da obra foi equivocada. Isso é interessante porque eu até falo com aqueles que foram candidatos, sempre aqui comigo, e eu falo sempre com eles, olha, como foi bom o Vitor ganhar a eleição. Como foi bom o Vitor ganhar a eleição? Porque dificilmente qualquer um dos outros candidatos dificilmente estaria fazendo essa obra aqui. Nós estamos falando dessa relação do prefeito com o governador. É a relação política. Perfeito. Não é isso? Perfeito. É isso, exatamente isso. Então, assim, essa obra, infelizmente, a gestão da obra está completamente equivocada. Deveriam ter começado aqui, como começaram em janeiro do ano passado, feito tudo aqui finalizado, era logo depois do Carnaval. Me lembro que, inclusive, não começou em dezembro por causa do Natal. Isso mesmo. Mas, assim, começaram a abrir buraco aqui, abrir buraco ali, abrir buraco lá, e deixa essas troças esburacadas, e acontece o que aconteceu agora recentemente com essa chuva que alagou tudo. Então, assim, é lamentável o modelo de gestão da obra. A obra é importante. Eu também falo sempre isso. Eu torço para que o prefeito, junto com o governador, conclua essa obra, porque concluindo, inclusive, vai ser muito bom. Eu passei por um problema um pouquinho parecido, mas em escala muito menor, com aquela grande obra que nós temos no Ferroviários. Lembra disso? Foi também. Que nós nos deparamos com uma grande rocha logo ali naquela descida do Detran ali, que agarrou que só Jesus. A gente trabalhou muito para poder, mas aí era trabalho de dia, de noite, final de semana, sabe? Gestão de obra, é isso que eu falo. Essa questão aí. As máquinas no final de semana estavam lá de noite furando aquela pedra. Isso, que eu falo essa questão dessa obra aí, por exemplo. À noite não tem ninguém trabalhando, final de semana não tem ninguém trabalhando, feriado não tem ninguém trabalhando. Isso, gente, aí não dá. Isso é que é o erro. Então, assim, Parraro, o que eu acho que é o grande desafio? Meu primeiro grande desafio como um candidato que quer voltar em primeiro lugar, dar condição das pessoas terem condição de reduzir as desigualdades sociais. Então, assim, esse é o primeiro foco, é o foco do presidente Lula, e é o que eu quero fazer aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho. Cuidar das pessoas que mais precisam. Deixa eu só fazer uma pergunta para a questão da obra, você entrar na questão social. Sim. A obra, quando você tem experiência na área pública, quando você vai fazer uma licitação para uma obra como essa, quando você faz a licitação, para que ela seja realizada também à noite, finais de semana, você precisa colocar na licitação, porque isso vai influenciar no preço ou não? Não, não precisa. Não precisa, né? Não precisa. Tem que saber que quando você coloca trabalhadores e máquinas para trabalhar à noite, o custo daquela hora noturna é diferente. É diferente. Então, isso final de semana também. É sabido, final de semana também, como todo trabalhador. Sim. Mas isso é possível de fazer. Então, assim, se tem problema, tem que fazer, está atrasada, está prejudicando, chama o contratado e manda ele fazer e faz legalmente o ajuste que tiver que fazer. O ajuste que tem que fazer. Exatamente. Legalmente faz o ajuste que tiver que fazer. Então, assim, Parraro, você perguntou, o que é importante para o futuro? No futuro, nós temos que continuar investindo em mobilidade urbana. Cachoeiro, eu fiz muitas alterações de trânsito, muitos investimentos nos 8 anos, mas a cidade... então, o plano de mobilidade urbana precisa ser executado. Nós deixamos o plano de mobilidade... Me dê um exemplo. Te dar um exemplo. Nós precisamos ajustar, por exemplo, a situação de tirar esse trânsito de caminhão aqui de dentro da cidade. Sim. Então, o governo do presidente Lula já colocou no PAC a finalização do contorno do Frade até a Safra. Então, isso aí eu estou encaminhando junto com o DENIT, com a parceria dos nossos deputados. Já está no PAC. Segundo, então, eu acredito, inclusive, que o governo vai começar essa obra antes da minha pretensão de ser prefeito. Eu creio que no próximo ano, no decorrer desse ano, essa obra vai ser retomada. Nós precisamos discutir seriamente, eu vi os candidatos em 2020 falando da obra da Ponte do Valão e de todo aquele contexto ali que nós temos que melhorar para poder dar um outro acesso à cidade. Aquilo ali precisa ser retomado, precisa ser resolvido. E, finalmente, um projeto que eu deixei pronto no DR, é a rodovia do Caramba. Né? Nós estamos com o aeroporto para ser finalizado, para ser modernizado, o governo federal também vai bancar a obra do aeroporto. Nós precisamos ter
vias que possam tirar o trânsito, vias que possam ser opções para fora da cidade. Principalmente o trânsito pesado daqui. Trânsito pesado daqui. Então eu estou propondo, acredito que o próximo prefeito precisa, que eu desejo que seja eu, tem que cuidar dessas questões. Finalizar a rodovia do Frade, cuidar da rodovia do Caramba, que é uma ligação, para quem não... Eu falo assim, mas é uma ligação que sairia ali do centro industrial de São Joaquim, indo até a comunidade de Independência, lá na BR-101, passa por dentro do município de Atiliváqua. Você sabia que os caminhões hoje, para ir para o Rio, eles atravessam dentro de Atiliváqua? Que aquela ponte, inclusive, tem risco de... Risco, exatamente. Então, assim, essa é uma obra que ajudaria muito, inclusive, Atiliváqua, e discutir essa ponte do Valão. Nós estamos vivendo nesse momento um debate, uma preocupação, na realidade, por muitos, de um pretenso empréstimo que o prefeito Vitor quer fazer de 50 milhões de dólares. Claro que você faz empréstimo, é bacana, o dinheiro chega, você realiza a obra, mas você tem que pagar. Lá na frente alguém vai ter que pagar essa conta aí. Nós estamos no final do mandato do Vitor. Esse dinheiro, digamos que esse dinheiro chega aí em junho, julho, tendo uma visão assim muito positiva de que vai chegar ali. E aí até fazer licitação, porque o pacote de obra é violento. É hora do atual governo fazer esse empréstimo ou não, com a sua experiência de ex-prefeito? No meu entendimento, olhando as finanças, eu acompanho constantemente receitas e despesas do município. Eu acredito que Cachoeiro não suporta mais esse empréstimo. Não é isso? Nós temos um empréstimo do nosso bairro, que foi um empréstimo que eu recuperei quando fui prefeito lá, desde a transição, você inclusive pôde acompanhar, fizemos muitas obras. Depois eu tenho ciência que o prefeito já fez um novo empréstimo, que tem um outro empréstimo. Tem uma lei que foi aprovada recentemente, por ano, a partir de 2025, o município tem que aportar no IPACI 60 milhões por ano, acho que em 20 anos, então 60 milhões por ano para aportar recurso no IPACI, mais o pagamento das parcelas desses financiamentos. Eu acredito que não é hora da gente discutir novo financiamento. Se o município tiver um empréstimo, tem um empréstimo desse aí e começa a atrasar o pagamento, ele fica impedido de receber verba do governo federal? Bloqueio. Porque essa... Nós estamos falando de algo que pode inviabilizar economicamente o município. Sim. Não é isso? Exatamente. Porque, inclusive, Parraro, esse projeto é autorizativo, que está na Câmara, mas ele vai passar pelo Banco Central para uma avaliação e depois pelo Senado Federal. Então não é um processo simples, só aprovou aqui. O primeiro caminho é aqui. Aprovou aqui e vai pegar, não, vai passar por avaliação no Banco Central, vai passar por avaliação no Senado Federal. Mas assim, a gente precisa sempre entender que Cachoeiro é um município com baixa receita per capita, nós não temos capacidade de investimento e tem que olhar com muito cuidado sobre esses comprometimentos da receita futura, porque isso pode sim inviabilizar. Investimentos já não temos praticamente nada. Né? É só você olhar para ver se você encontra uma placa da prefeitura de obra aí pelo município. Eu não vejo. As placas de obra que tem são do governo do Estado. Governo do Estado. Que, aliás, a gente precisa entender isso, que o Renato está fazendo grandes investimentos. Sim, aqui. Então assim, não tem... Como cachoeirense, né, nós estamos acompanhando aí vários estados, nós estamos falando da nossa cidade, e isso vai para outros municípios também. Mas Cachoeiro recebe um pacote de obras violento. Impressionante. O governador é muito generoso com o nosso município. Daí, e aí, cara, não tem obra só na cidade, não, porque no interior também tem muita obra, tem muitas. Então, assim, precisa. Qual é o segredo que o Renato tem para ter tanto dinheiro assim para a obra? Então, o Espírito Santo ele passa por um processo de reorganização, né, histórica, que começou em 2003, lá atrás, com o ex-governador Paulo Artung. Eu preciso lembrar que o Lula era presidente, o Lula adiantou a grana para pagar os servidores. Para pagar os servidores. Nós estamos falando disso, gente. O Estado não pagava o servidor, é disso que nós estamos falando. Aí quando o Artung assumiu, o Lula era o presidente, o Lula adiantou os royalties, não foi isso? Isso. Para colocar em dia, foi dali que o Espírito Santo começou a... Exatamente. Eu fico pensando, Parraro, o meu caçula está com 24 anos, o Lucas. Assim,
Esses meninos não viveram isso, então eles não sabem dessa história. Não viveram escola fechada, professor de greve. O quanto foi importante o presidente Lula lá em 2003, eu era deputado estadual, iniciando o mandato, acompanhei todo esse processo. O governador pediu, o Lula adiantou o recurso, era um dinheiro do Espírito Santo, adiantamento de recursos de royalties, bancou para poder botar a folha de pessoal em dia, do servidor. E hoje o Estado vai muito bem. E o Estado vai muito bem. E a relação do assim, o governador com o presidente também é muito bom, porque... Muito boa. Né? O governador Casagrande consegue verba, dinheiro para investimentos aqui. O governador Casagrande está no seu 3º mandato, assim, uma experiência muito grande, foi senador, deputado federal, né? É um homem que eu estou convivendo com ele, assim, é um cara que tem uma sensibilidade social e sabe investir os recursos. E tem mais, ainda está fazendo o fundo ainda tem o fundo soberano para poder ter as garantias do futuro. Eu acho que ele tem alguns sócios, uns 3. Porque ele tem tanto lugar ao mesmo tempo que aquele homem não dorme, não cansa. Trabalha muito, mas tem uma equipe muito boa para a rádio. A equipe dele é boa, A equipe dele é fantástica. Eu falo que eu tenho muito orgulho de fazer essa reciclagem lá com a equipe do governador Casagrande. Para mim, tem sido uma grande oportunidade de reciclar, porque eu fui prefeito... Há 8 anos atrás, muita coisa já mudou, então eu estou tendo uma grande oportunidade de reciclar, de conhecer pessoas, de rever novos processos de administração e preparar, porque assim, não adianta, para governar qualquer cidade tem que ter preparação, para governar Cachoeiro tem que ser duplamente preparado, senão a gente Deixa eu te fazer uma pergunta, porque e às vezes você não quer nem responder, eu falo, não, eu não errei, mas eu estou fazendo essa pergunta porque todos os dias que eu faço programa aqui eu erro. Então eu chego no final e falo, errei isso aqui, cometi esse erro, amanhã eu não vou errar de novo. Você cometeu algum erro no seu governo que você não cometeria se virar, não vai cometer se virar prefeito? Parra, eu acho que eu cometi alguns erros sim, assim, não tenho nem muito na memória quais são, mas eu tenho que reconhecer que eu cometi erros. Né? Cometi erros, a minha relação com... Por exemplo, o processo de comunicação. Todo mundo reclama de que eu não fiz o processo de comunicação como deveria ter sido feito. Eu fiz muitos serviços, muitas obras, mas a gente não comunicou devidamente. Então, acho que esse foi um dos erros que eu cometi, porque eu tomei consciência também de que comunicar as coisas que o governo faz... Está na lei. É dever. Está na lei. É dever. E estão parados lá na lei. Preciso fazer isso. Acho que isso foi... prestação de conta. Os erros, Outra coisa foi não ter dado sequência ao orçamento participativo. Porque foi uma grande ferramenta no início do mandato. Depois, no segundo mandato, a gente, por todas essas circunstâncias, inclusive por causa daquela posição muito disputada, tinha muita dificuldade de ir à comunidade, de reunir, né? As pessoas não iam, bateu o descrédito por causa do contexto nacional. Então a gente deixou de fazer o orçamento participativo. Isso foi um erro que eu quero corrigir, se Deus me der a graça de voltar a ser prefeito da cidade. Pena que nosso tempo acabou. Bom demais conversar com você. Alegria grande ter você aqui no programa. Obrigado, amigo. Um abraço. Tudo de bom, Parra. Um abraço para você e convido todos os amigos para que, se puderem, compareçam que horas? Câmara Municipal, sexta-feira, 18h30. Né? Vamos fazer uma grande festa de cidadania. Uma galera de peso aí. Para todo mundo, tá, gente? Assim, independente das posições ideológicas das pessoas, mas agora é tempo da gente pensar em Cachoeiro. Então, assim, eu quero propor um programa de governo que seja para todo mundo, independente das posições ideológicas das pessoas. Acho que agora a posição ideológica tem que ser reduzida, acalmada. Nós precisamos pensar na cidade e nas pessoas. Verdade. Tá. Obrigado. Bom? Carlos Castiglione, meu convidado de hoje. Turma, chegando ao final de mais um programa, hein? Se Deus quiser, de volta amanhã, às 8 da manhã. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.